Amém, irmãos? Boa noite. A paz do Senhor. Vamos começar a nossa reunião, né? Graças a Deus estamos juntos. Depois aí ainda estamos, né, nesse tempo de reclusão, mas tendo a oportunidade mesmo, tomando alguns cuidados, cada um pouquinho distante do outro, mas podemos celebrar o Senhor juntos, adorar o Senhor juntos. E nesse momento temos um tempo de oração juntos, né? Hoje de manhã nós tivemos um grupo aqui orando, intercedendo a Deus, louvando ao Senhor. E agora nós temos mais um grupo de irmãos, né? Vou poder mostrar para vocês que eu estou aqui falando. Nós temos um grupo de irmãos, né, conosco nesse momento de oração, outros chegando, e nós louvamos a Deus por isso. Quero convidar os amados a abrirem as Bíblias em Abacuque, capítulo 3, livro do profeta Abacuque, capítulo 3, amém? Nós vamos meditar em 3 versículos, vamos louvar ao Senhor, vamos ter um momento de oração, vamos ter um momento de clamor pela nossa nação, pelo nosso povo. Graças a Deus, mais irmãos chegando. Paz do Senhor, Solange, Carlos, e bênção. Glória a Deus. Amém? Todos acharam? Abacuque, capítulo 3. Amém? Abacuque, capítulo 3. A partir do versículo 16. Essa é a oração do profeta Abacuque, onde ele apresenta ao Senhor o seu clamor e apresenta também um coração confiante no Senhor. A partir do versículo 16 diz: ouvindo eu, o meu ventre se comoveu. Abacuque ouviu a voz do Senhor, a resposta de Deus. A sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os pés das corças, e me fará andar sobre as minhas alturas, em nome de Jesus. Amém? Olha só a confiança do profeta. É interessante que os profetas que eram levantados por Deus, eles sempre traziam para a nação de Israel uma palavra de julgamento, uma palavra de disciplina, uma palavra de correção. Nesse tempo que nós temos vivido, né, de reclusão, de quarentena, infelizmente nós temos vidas sendo ceifadas por esse vírus. Nós temos visto pessoas acamadas, pessoas hospitalizadas. Nós entendemos que é um tempo de correção do Senhor, como o pastor João falou, né, nessa manhã. Há 2 meses atrás aí, as pessoas estavam envoltas no carnaval, aglomeradas entre si, e o vírus já estava ativo no mundo, mas ninguém se atentou para isso. Hoje nós vemos como Deus tem cuidado do seu povo, como Deus tem cuidado da sua nação. E no meio da nação brasileira está o povo do Senhor, que somos eu, você e os nossos irmãos em Cristo. Mas mesmo nesse momento de correção, nesse momento que Deus chama a atenção, nós temos visto pessoas de outras religiões, pessoas de outras denominações, igrejas, se voltando, sendo o seu coração chamado para a oração. Mas por quê? Porque é um momento de desespero, e nós como seres humanos temos esse defeito. Muitos de nós só lembramos de Deus quando estamos, né, perdidos, quando não há mais solução. E aqui Abacuque, ele chama a atenção, ele diz: olha, mesmo
que a figueira não floresça. Mesmo que a videira ou uma árvore frutífera que dá o seu fruto nas mesmas estações, nas mesmas épocas, mesmo que isso não aconteça, mesmo que não haja alimento, mesmo que não haja esperança, eu me alegrarei no Senhor. Eu agradeço a Deus, nós louvamos ao Senhor, porque nós somos um povo que mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio à luta, nós podemos dizer que nós nos alegramos no Senhor. Você pode dizer que você está alegre no Senhor? Amém. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado, você está alegre no Senhor? Amém. Você pergunta, hoje nós não podemos mais mandar abraçar, né? Abraço, irmão, pessoal. Só pergunta para ele, pode se alegrar no Senhor? Uma das nossas características como povo brasileiro, isso é muito interessante, outros países nos estudam por causa disso, é que mesmo com toda a miséria, mesmo com toda a luta, a dificuldade que nós vivemos na nossa nação, o povo brasileiro é um povo feliz. E nós, como povo de Cristo, nós ainda somos mais felizes ainda, porque a nossa esperança não está firmada em homens, não está firmada no que nós podemos ver, mas está firmada no Senhor. E assim como Abacuque diz, olha, todavia eu me alegrarei no Senhor, porque Deus, Ele é a minha salvação. O Senhor é a nossa esperança, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a certeza que nós temos, que nós vamos passar por essa etapa, confiantes, e vamos sair vitoriosos. Sim, nós oramos para que isso não aconteça, estamos nos resguardando para que isso não nos aconteça, mas se isso nos afligir, nós sabemos que a nossa esperança não está aqui na terra, não está no que os médicos podem fazer, a nossa esperança não está no que nós estamos vivenciando, mas se isso nos acometer, nós sabemos que a nossa esperança está em Cristo Jesus, é só nele. Quantas outras pessoas não têm esperança para passar nesse momento? Quantas outras pessoas estão perdidas nesse momento sem saber o dia de amanhã? Mas eu e você, nós podemos confiar no Senhor, e nós devemos crer que Ele é a nossa esperança. Assim como o profeta Abacuque creu e viu Deus guardando, livrando o seu povo, viu Deus cuidando dos seus, nós podemos dizer que Ele é a nossa salvação, e por isso nós estamos alegres neles. Amém? Vamos orar nesse momento. Quer te convidar a ficar de pé? Esse momento é um momento de oração, nós vamos ter um momento de clamor, não é? É uma reunião bem mais reduzida, mas nesse momento nós queremos começar orando. Nós vamos orar, dando início a esse momento, depois nós vamos cantar 2 cânticos e nós vamos ter aí alguns alvos de oração para clamarmos ao Senhor neste momento. Mas vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus pelo seu cuidado, o livramento que Ele tem nos dado até agora. Olha que bênção, nós estávamos conversando ali na entrada, até agora, graças a Deus, nenhum caso confirmado em Vespasiano. Eu sei que muitas pessoas estão torcendo para aparecer, né, um caso confirmado em Vespasiano. Eu avisei, eu sabia, a comunidade da saúde não está preparada, é culpa da prefeita, é culpa disso, daquilo, de outros. Aí ficamos tentando achar culpados, mas até agora o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos livrado, o Senhor tem nos guardado, nós louvamos o Senhor por isso. Então vamos orar agradecendo esse momento. Glória a Deus. Deus, obrigado, Pai, por esse momento, onde estamos na Tua casa, Senhor, para agradecer ao Senhor, para termos um momento de clamor, para termos um momento, Pai, na Tua presença de oração. E nós queremos Te louvar e agradecer por cada um dos nossos irmãos que estão aqui, os nossos irmãos que estão acompanhando pela internet, os nossos irmãos que estão em casa, se resguardando, Pai. E nós Te agradecemos, ó Deus, porque em primeiro lugar, o Senhor tem cuidado de nós. É o Senhor que cuida, é o Senhor que guarda. Tua palavra diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, Pai, em vão trabalham os edificadores. E nós Te louvamos porque o Senhor tem guardado, o Senhor tem protegido. Muito obrigado pela nossa cidade. Abençoe e guarde as pessoas da nossa cidade, Pai.
mas esteja também, Deus, derramando sobre nós a tua graça, do teu poder e da tua misericórdia. Senhor Deus, nesse momento nós queremos louvar ao Senhor e te engrandecer pela tua bondade. Obrigado, Pai, que nessa noite nós possamos clamar ao Senhor e ter as nossas vozes e o nosso clamor ouvidos por ti, atendidos pelo Senhor, porque o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa certeza de salvação, o Senhor é o nosso abrigo, o Senhor é o nosso socorro presente em meio à tribulação, em meio à dificuldade. Nós te louvamos por isso. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém? Nós vamos cantar, irmãos, 2 cânticos. Vem cá, mãe, para podermos cantar. Nós vamos cantar 2 hinos do cantor cristão. Nesse momento. Você que tem aí no seu aplicativo, no seu celular, cantor cristão, quero te convidar a abrir no hino de número 154. 154. 154. Firme nas promessas do Senhor. Firme nas promessas do nosso Salvador. Nós estamos aqui porque nós estamos firmes naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Vamos louvar o Senhor nesse momento? Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Vivo pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas não irei falhar. Digas tempestades a me consternar. Pelo verbo eu irei trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim. Purificação do sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus. Em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme nas promessas de Jesus. Aleluia. Estamos firmes Glória a na Deus. promessa do Senhor, que Ele nos guarda, Ele nos livra. E agora nós vamos cantar o hino de número 112. Amém? O hino de número 112. Vencendo vem Jesus. Esse é conhecido por todos, né? Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vida mais se mostram cada vez. Esse é só apenas mais um sinal de que a volta do Senhor Jesus está iminente, está próximo, está chegando. E nós precisamos estar firmes na sua promessa, porque Ele vem e Ele vem vencer. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos desse mundo
exagerada, seu furor patenteou, vencendo, vem Jesus, oh glória, 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 aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, vencendo, vem Jesus, extremora, refulgente, sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará, se em paz e santidade toda a terra regerá, vencendo, vem Jesus, oh glória, 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 aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, vencendo, vem Jesus, e por fim entronizado as nações hão de julgar, todos grandes e pequenos o juiz hão declarar, e os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar, vencido tem Jesus, oh glória, 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 aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, vencido tem Jesus, Aleluia. vencido tem Jesus, Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Aleluia. Os irmãos podem se sentar. Nesse momento nós vamos orar. Nós enviamos nos grupos da igreja um chamado à oração. E são ali alguns itens, né? Uma lista que a gente pode, como povo de Deus, estarmos colocando as nossas vidas diante do Senhor, um clamor único. Interessante que nós precisamos orar, nós precisamos clamar, mas nós temos que saber por onde. E uma das coisas que nós temos buscado durante esses dias é estarmos em unidade, estarmos juntos no clamor, né? Clamando a Deus, pedindo ao Senhor que nos atenda em oração. E é interessante, nós mandamos nas nossas redes sociais, nós postamos isso. Eu estava esses dias mexendo e eu vi que até pessoas que não eram cristãs estavam compartilhando esse chamado nós na oração aqui da Igreja Batista Missionária, porque entenderam que esse é um tempo de clamarmos a Deus. Esse é um tempo de pedirmos a Deus que esteja nos guardando, esteja nos livrando, que esteja cuidando da nossa nação, esteja capacitando médicos, esteja dando paz, segurança. Então, nesse momento, eu quero te convidar a você colocar a sua vida. Nós vamos orar, né? Ter um tempo de oração por esses pedidos. São 10 pedidos. Nós vamos orar em primeiro lugar para que Deus tenha misericórdia do Brasil e do mundo. Que Deus tenha misericórdia de pessoas que ainda não conhecem. Nós temos visto na Itália quantas mil pessoas morreram. Na Espanha, quantas mil pessoas morreram. E nos Estados Unidos. No Brasil já, um grande número de pessoas já perderam a sua vida. Então que Deus venha ter misericórdia, tanto do Brasil quanto do mundo. Vamos orar para que os médicos, né, tenham sabedoria, orar pelos médicos e pelos profissionais de saúde, que Deus guarde. Essas pessoas estão ali, muitos deles deixando sua família, estão praticamente dormindo nos hospitais, para poder cuidar desse povo, poder se preparar, poder de alguma forma minimizar essa tragédia. Orar pelos nossos idosos e pelas pessoas que estão nos grupos de risco, né? Quantos irmãos da nossa igreja que estão no grupo de risco? Não são apenas só as crianças, né? E os adultos a partir dos 60 anos, mas pessoas com problemas no coração, diabéticos, hipertensos, né? Essas pessoas precisam ser cuidadas pelo Senhor. Então também estão no grupo de risco. Vamos orar por aquelas pessoas que estão infectadas pelo vírus. Aí o vírus, né, depois que a pessoa está infectada, ela leva 4 semanas ou 4 dias, né, para poder se manifestar. 20 dias para poder manifestar. Tem pessoas que nem manifestam sintomas,
não sentem nada, depois vão descobrir que estão infectados. Então que Deus possa livrar, Deus possa guardar essas pessoas. Vamos orar pela nossa igreja, né? Uma coisa que nós temos falado e temos que aprender nesse tempo de crise é ser igreja na nossa casa. Ore pela nossa igreja, para que cada irmão, às vezes dê uma ligada, mande uma mensagem, diga a ele, a algum irmão que você está orando, está clamando, se coloque na disposição de poder ajudar de alguma forma, né? Ore por nossas vidas como pastores. Estamos precisando aprender a pastorear nesse tempo de crise. Às vezes não poder visitar o irmão, mas ligar, se importar, mandar, né? Temos aí utilizado as redes sociais para poder mantermos, né, os irmãos alimentados com a palavra de Deus, através de devocionais, palavras do Senhor, transmissões ao vivo. E aí nós precisamos, né, aprender essa nova dinâmica. Então ore por nossas vidas, ore pelos membros da nossa igreja, né? Ore por nossas finanças. Nós temos falado não apenas, né, as finanças uns dos outros, que esse tempo de crise nós vamos precisar enxugar, nós vamos precisar aprender a lidar nesse tempo de dificuldade. Também nossos compromissos como Igreja Batista Missionária, né? Ore para que Deus mova, para que Deus trabalhe. Ore por sua família, clame a Deus por sua família. Às vezes tem alguém na sua família que está no grupo de risco, às vezes tem alguém na sua família que está desesperado, que não sabe mais como lidar nesse tempo. Ore por ela, ore pelas nossas crianças. Clame a Deus pelas crianças. Nós vamos clamar ao Senhor para que Deus proteja as crianças, para que Deus dê um futuro promissor. Vamos orar pelas nossas autoridades governamentais, né? Desde lá de cima, a presidência, os ministros, até a secretaria de saúde dos estados, né, das cidades, para que possam se preparar, possam cuidar, possam saber tomar sábias decisões. Vamos orar para que seja descoberta uma vacina para esse vírus, né? Nós temos aí nações potentes economicamente, cientistas brilhantes que estão demandando esforços, gastos, para poder tentar descobrir uma vacina para esse vírus. Vamos orar para que Deus dê sabedoria, dê inteligência para que seja descoberto, seja desenvolvido. E vamos orar também pela paz no Brasil. No momento de pandemia, no momento de desespero, muitas pessoas, o ser humano em si, às vezes perde o controle. Então vamos orar para que haja paz, para que não venhamos perder, né, nossos bens, não venhamos perder o nosso ganha-pão, não venhamos perder, né, a nossa paz interior, a nossa comunhão com Deus, por causa desse tempo de luta. Então nesse momento nós vamos nos levantar como igreja e nós vamos clamar. Nós vamos clamar por cada um desses itens. Você vai orando, vai apresentando ao Senhor, que eu vou falando para você ir e colocando diante do Senhor cada um desses itens em nome de Jesus. Amém? Se você quiser ficar de pé, se quiser, a gente tem recomendado a manter pelo menos aí 1,5 metro de distância. Então, se quiser se espalhar pela igreja, se quiser se ajoelhar, se quiser ficar sentado, você está na liberdade do Espírito Santo. Vamos orar a Deus, vamos começar orando para que Deus tenha misericórdia do Brasil e do mundo nesse momento. Oh, Pai eterno, obrigado, Deus, por esse momento que estamos na Tua presença, Pai. Estamos clamando o Teu nome. E nesse momento, Pai, nós pedimos pela nossa nação, nós clamamos pelo nosso povo, Pai. Deus, visita, Deus, a nossa nação, visita o Brasil, Pai, visita o mundo, Pai, traz o cuidado do Senhor, traz a proteção do Senhor Jesus Cristo sobre o nosso povo, Deus, sobre a nação brasileira, Pai. Venha cuidar, ó Deus, da nossa nação, venha cuidar do nosso povo, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nos proteja, Deus. Traz a Tua paz, traz o Teu cuidado sobre a nação brasileira. Tenha misericórdia, Deus, da nossa nação. Nós temos passado momentos terríveis da nossa nação. Nós temos passado, Pai, crises financeiras. Nós temos passado, Pai, crises no setor da saúde.
saúde em vários estados. Nós temos passado, Pai, dificuldades na segurança pública em vários estados. Mas nós pedimos, ó Pai, tenha misericórdia do Brasil nesse momento, Senhor. Nós clamamos ao Senhor. Visitação brasileira, cuida desse povo, Pai. Deus do mundo, tenha misericórdia do mundo, Deus. Quantas nações estão sofrendo, quantas nações, ó Pai, estão perdendo, Pai, habitantes, estão vivendo malados. Nós temos visto a Itália, Pai, centenas de caixões, Pai, cidades que não tem nem mais espaço nos seus cemitérios, ó Deus. Tenha misericórdia do Brasil, Senhor. Tenha misericórdia do nosso mundo. Não deixe que essa pandemia chegue em níveis alarmantes na nossa nação. Cuida do nosso povo. Cuida, Deus, da nossa gente, Pai. Nós te pedimos que a igreja do Brasil seja em oração. Que a igreja do Brasil seja em oração, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, cuida, Deus. Cuida de nós. Tenha misericórdia, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, que as riquezas dessas nações sejam empregadas, ó Pai, não para o armamento, Deus, não para a guerra, mas sim, ó Deus, para cuidar do seu povo, para cuidar da sua nação, Deus, para ajudar o trabalhador, Deus, para ajudar, ó Pai, aquele que necessita de amparo. Deus, dê sustento, Pai, ao pai de família, a dona de casa. Cuida, Deus, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Deus, nesse momento nós também te pedimos, ó Deus, pelos profissionais da área de saúde, pelos médicos. Deus, nós te pedimos, ó Pai, pelos médicos que têm gastado seu tempo, investido seu tempo, suas forças, ó Deus, sobre, Pai, fazendo plantões em hospitais. Deus, nós pedimos, ó Deus, para que o Senhor possa abençoar também os enfermeiros, os profissionais da saúde, muitos que têm deixado a sua casa, sua família, Deus, o seu bem-estar, o seu repouso, para cuidar de pessoas. Nós pedimos, ó Deus, dê-lhes sabedoria, força, dê-lhes ânimo, Deus, fortalece, dê, Deus, força para cuidar. Tira o estresse, Deus, tira o cansaço, que a nação brasileira venha valorizar, ó Deus, a classe médica, os enfermeiros, ó Deus, essas pessoas que estão em plantões. Abençoe em nome de Jesus, ó Pai. Nós pedimos em nome de Jesus que os investimentos sejam feitos, ó Pai. Esses hospitais de campanha que estão sendo construídos, ó Pai, que eles possam ser uma ferramenta abençoadora, que possam ser uma ferramenta de auxílio no combate a esse vírus, Deus. Em nome de Jesus Cristo. Oh, Pai. Deus, nós te pedimos pelos idosos. Pai, nós te pedimos pelas pessoas que estão nos grupos de risco. Deus, idosos, pessoas que têm, Deus, problemas cardíacos, pessoas que têm problemas de diabetes, pessoas que têm, ó Pai, problemas que, Deus, fragilizam a sua saúde. E estão nos grupos de risco, Pai, da transmissão desse vírus. Cuida, Pai, desse povo. Os nossos irmãos aqui da igreja que estão nesse grupo de risco. Cuida desse povo, Pai. Acalma os teus anjos. Que esse momento de revisão seja também um momento abençoador. Seja um momento de cuidado. Seja um momento de amparo. Seja um momento, Pai, de resguardo. Em nome de Jesus. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Cuida, Pai. Cuida dessas pessoas, Deus. Oh, Pai, traz um tempo, Pai, de refrigério para as nossas vidas. Traz um tempo, Pai, de renovo sobre as nossas vidas, Deus. Oh, Pai, nós pedimos pelos nossos irmãos da nossa igreja. Alguns irmãos que também estão enfermos, Deus. Nós pedimos que o Senhor coloque as suas mãos. Traga cura sobre os nossos amados. Deus, nossos irmãos
dificuldade de sair de casa. Os nossos irmãos, ó Deus, que estão, Deus, doentes. Põe as tuas mãos sobre os nossos irmãos, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo. Visita os nossos irmãos. Cuida, Pai. Cuida dos nossos irmãos em nome de Jesus Cristo. Vamos orar agora por aqueles que estão infectados pelo vírus. Deus, nós pedimos que o Senhor coloque as suas mãos sobre aquelas pessoas que estão infectadas por esse vírus. Pessoas que ainda nem descobriram, meu Pai, que estão infectadas. Pessoas que ainda nem perceberam algum sintoma. Pessoas que ainda não sentiram dores. Pessoas que não sentiram falta de ar. Pessoas que ainda não sentiram nenhum mal. Nós pedimos que o Senhor guarde. Nós pedimos que o Senhor livre. Nós pedimos que o Senhor cuide, Pai, para que essas pessoas sejam, ó Deus, alcançadas pelo Senhor, sejam trabalhadas por Ti, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós pedimos que o Senhor visite, nós pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja cuidando, nós pedimos, ó Deus, que o Senhor não venha deixar, Deus, que o mal seja, Deus, contagiante, que o mal, ó Pai, alcance essas pessoas. Pessoas que às vezes estão infectadas, mas que ainda não descobriram, que elas possam ser guardadas por Ti e não venham transmitir, ó Deus, essa doença. Pessoas, ó Deus, que muitas vezes estão infectadas e não sabem, guarde-as, ó Pai, nós pedimos, cuida, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Livra, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha cuidar da nossa nação, cuida da nossa cidade. Esses casos, ó Pai, que estão em análise, esses casos, Deus, de suspeita, não deixe, Pai, não permita, em nome do Senhor Jesus, que eles venham ser concretizados, não permita que eles venham ser confirmados. Guarda a nossa cidade, guarda o nosso povo, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a nossa vida possa ser uma vida, Deus, ciente do Teu cuidado, ciente do Teu amor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor venha, Deus, livrar as nossas vidas em nome de Jesus. Cuida, em nome de Jesus. Ore agora, meus irmãos, pela nossa igreja. Clame ao Senhor nesse momento pela nossa igreja, os nossos irmãos. Há irmãos que estão precisando de trabalhar, irmãos que estão aí resguardados. Ore pelos nossos pastores, ore pela nossa liderança, ore pelos nossos membros, ore pelas nossas finanças, que Deus venha derramar suas bênçãos sobre as nossas vidas, para que nós possamos ter condições de honrar os nossos compromissos. Mas ore pelos irmãos da nossa igreja, que às vezes estão passando dificuldade em ter o seu alimento, que nós possamos ajudar a suprir essas necessidades. Ore pelos nossos irmãos que estão presos em casa, estão se resguardando. Ore pelos nossos irmãos que estão tendo dificuldade no seu emprego. Clame agora, clame para que nós possamos passar por esse tempo e vencer unidos, vencer fortalecidos na força do Senhor. Deus, nós pedimos pela nossa igreja, Pai. Nós clamamos pelo nosso povo, Senhor. Nós pedimos que o Senhor visite os nossos irmãos nesse tempo, Deus, de quarentena. Que nós venhamos, Deus, abençoar os nossos irmãos. Que nós venhamos cuidar uns dos outros, mesmo os que distantes, ó Pai. Coloca no nosso coração o amor e o cuidado, Deus, uns pelos outros. Deus, cuida dos nossos amados. Nós pedimos pelos nossos pastores, nós pedimos pelos nossos líderes, ó Deus. Cuida de cada um. Nos ensine a saber cuidar desse povo, nesse tempo, Pai, de luta. Isso é só o começo, Deus. Nos ensina, Deus, a permanecermos fortes, a nos permanecermos, ó Pai, firmes no Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Deus, cuide das finanças da nossa igreja. Levante o sustento, Pai, para a tua casa. Há os compromissos que precisamos honrar. Deus, envie condições para que possamos, ó Deus, honrar com os nossos compromissos. Os nossos irmãos, ó Deus, que precisam ser amparados, às vezes por gêneros alimentícios, cestas básicas. Deus, toque corações para que possam abençoar em nome de Jesus.
Nós temos sido uma igreja que ama as nossas pessoas, ama a nossa comunidade, que busca, Deus, abençoar, que busca, Deus, ser bênção, que busca ser luz, ó Deus, onde estamos inseridos. Nos ensina, Deus, nesse novo tempo, em nome de Jesus. Ore agora pela sua família, meu irmão. Clame agora pela sua família. Clame pelos seus familiares. Nesse tempo, às vezes você tem um parente que ainda não conhece o Senhor Jesus. Você tem um parente que está desesperado. Você tem um parente que não sabe lidar com essa situação. Clame ao Senhor pela vida dele nesse momento. Apresente. Fale o nome dele para o Senhor nesse momento. Apresente a vida dessa pessoa diante de ti, diante do Senhor Jesus Cristo. Oh, Pai, nós pedimos pela nossa família, Deus, os nossos familiares, os nossos parentes, ó Pai, nesse momento de luta, nesse momento de dor. Pai, muitos estão desesperados. Pai, muitos não sabem o que fazer, Deus. Muitos não sabem que decisão tomar. Muitos não sabem para onde ir. Pai, visita a nossa parentela. Cuida dos nossos, ó Pai, aqueles que não te conhecem. Aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Dê a eles a oportunidade, Pai, de ter uma experiência real, transformadora contigo. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Ore agora, meus irmãos, pelas nossas crianças. Ore para que o Senhor cuide delas. Ore para que o Senhor proteja nossas crianças. Muitos dos nossos irmãos têm crianças dentro de casa. Ore para que Deus guarde os nossos pequeninos. Ore para que o Senhor livre do contato com esse vírus. Em nome de Jesus. Deus, visita as nossas crianças. Cuida das nossas crianças. Cada um dos nossos bebês. Dos nossos, Deus, juniores. Deus, adolescentes. Cuida do nosso povo. Cuida dos pequeninos. Não deixe que nenhum deles venha ter contato com esse vírus, ó Pai. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, abençoe as nossas autoridades governamentais. Amém, Senhor. Deus, desde o nosso presidente, os ministros. Nós te pedimos que nesse momento, Deus, o nosso Brasil não venha sofrer uma guerra política, mas que o povo, Deus, é que seja amparado. Os nossos governadores, secretários de saúde, Pai, dos municípios, do estado, do país, Deus, capacita-os com sabedoria, capacita-os com inteligência, para serem usados por Ti, para cuidar da nossa nação, em nome de Jesus, ó Deus, nós te pedimos isso nesse momento. Ore para que a vacina seja descoberta. Pai, nós te pedimos, ó Deus, capacita aí, Deus, cientistas, Pai, empresas para pesquisarem e descobrirem, ó Deus, uma vacina para essa doença. Deus, para imunizar pessoas, para curar pessoas, em nome de Jesus. Muitas vezes nós vemos a ciência sendo usada para o mal, para a descoberta, Deus, vírus, para a descoberta, Pai, de armas biológicas. Mas nós pedimos, ó Deus, que seja usada para o bem, nesse momento, em nome de Jesus. Oh Pai, nesse momento nós oramos também pela paz no nosso país. Deus, não deixe que o caos se instale, não deixe que o desespero se instale na nossa nação. Cuida do nosso povo, Pai, cuida da nossa terra, em nome de Jesus Cristo. Visita, Pai, visita a nossa terra, visita, Deus, o nosso Brasil, em nome de Jesus. Que esse tempo seja um tempo de derramar do seu Espírito, de quebrantamento, de reconciliação, de conversão, porque a sua volta está próxima, Deus. A sua volta está próxima, Senhor Jesus. E nós queremos ser achados, preparados, ó Deus, pelo Senhor. Então, Senhor, nós te pedimos que o Senhor venha, Deus, cuidar das nossas vidas. E nós entregamos ao Senhor esse momento de oração a Ti, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Amém. Você que está com sua Bíblia aí, abra comigo em Mateus capítulo 24.
Mateus capítulo 24. Vou meditar no texto bem rápido. Sermão profético e o princípio das dores. Nada melhor do que ouvir sobre a volta de Jesus do próprio Senhor Jesus Cristo, né? E aqui ele dá um alerta sobre como seriam os últimos dias antes da sua volta, a partir do primeiro versículo. Amém? Todos acharam? E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos e lhes mostraram a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, que não restará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. É interessante quando a gente começa a ler esse versículo, eles estavam saindo do templo, e o templo para o judeu era uma das coisas mais maravilhosas, porque ali significava que, em primeiro lugar, existia uma conexão entre aquele povo e Deus. A representação do templo para o povo judeu era de que Deus estava ali e cuidava deles. Eles já tinham experimentado durante toda a história, né, de Israel grandes milagres, livramentos, guerras sendo vencidas de maneiras sobrenaturais. E aí Deus promete a eles que o templo seria reconstruído, o templo iria ser construído, né, foi construído por Salomão, depois foi reconstruído com Esdras, né? Neemias reconstrói o muro, e Esdras reconstrói o templo, restaura a adoração do Senhor. E aí, posteriormente, depois de muito tempo, Herodes vem, reconstrói, né? Tem guerras, e o templo é destruído de novo, invadido, o povo de Israel, e aí Herodes reconstrói o templo, e para eles ali era a coisa mais maravilhosa do mundo. E aí eles saindo do templo com Jesus ensinando para eles mostram: olha Jesus, que coisa maravilhosa que é isso aqui. Isso aqui é um símbolo de que Deus tem um pacto com a nação de Israel, que se enquanto existia essa crença na cabeça deles, enquanto aquele templo estivesse erguido, nada poderia derrubá-los. Aí que Jesus disse: olha, não vedes tudo isso? Coisa maravilhosa? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E assentando sobre o monte das oliveiras, chegaram a eles os seus discípulos e dize-nos: quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? É interessante que eles já sabiam, de uma certa forma, que a história da humanidade iria ter um desfecho. Os discípulos que estavam andando com Jesus, estavam vendo os milagres de Jesus, estavam ouvindo as profecias de Jesus, eles entenderam que esse desfecho todo vai só acontecer após a segunda vinda de Jesus. Jesus veio, restaurou a aliança de Deus com o homem, morreu, pagou o preço, foi aos céus, e agora ele vai vir para ter o desfecho, né, da humanidade aqui na terra. E aí Jesus disse: olha, estejam atentos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e rumores de guerra. Olhai e não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo vos aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são os princípios das dores. Então vos entregarão para serem atormentados, e vos matarão. Serei odiados de muitas pessoas por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, porque há de se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as pessoas, e então virá o fim. Eu não vou me estender muito, nós já estamos chegando no final da nossa reunião. Vou fazer uma explanação sobre esse texto.
mas eu acho alguns pontos importantes de refletirmos nesse tempo de crise. O pessoal que está em casa, nós temos visto aí várias pessoas de outras igrejas, pessoas de outros estados, até de outros países, né? Tem pessoas que ainda não conhecem Jesus, graças a Deus estão tendo acesso às nossas devocionais, aos vídeos que nós temos postado, às lives que nós temos feito desses momentos de reunião. Mas é interessante pensarmos sobre esse aviso que Jesus dá, sim, por favor, que Jesus dá sobre o tempo do fim. Como eu falei, depois desse texto, capítulo 25, no final do capítulo 24, Mateus 25, Jesus ele vai falando, né, sobre as coisas que vão anteceder a sua volta. Depois ele faz o alerta, ele começa através de parábolas citar como nós precisamos estar preparados. Uma das que eu acho mais interessante é das 10 virgens. 5 eram prudentes, 5 estavam em alertas e 5 eram necias, 5 eram loucas. E o que Jesus ilustra? Que a humanidade é assim, e até mesmo dentro do seu povo, pessoas que estão esperando a volta do noivo, muitos estão com a sua vida em ordem, muitos estão com a sua vida diante de Deus, muitos estão vigilantes, mas muitos estão nécios, muitos acham, sem dá nada. Costumo falar que muitas vezes a gente prega aqui dentro da igreja, né? A gente fala, obrigado, a gente fala da volta de Jesus, mas aí daqui a pouco alguém monta um vídeo aí em fake news falando que isso aconteceu, aquilo aconteceu. Aí as pessoas, nossa, Jesus está voltando. Mas a palavra do Senhor já nos advertia. E Jesus aqui, ele dá algumas noções, né? Primeiro ele diz, olha, não vai ficar pedra sobre pedra. 70 anos depois 40 anos depois disso que ele falou, a nação de Israel é subjugada pelo povo romano e o templo é destruído. Então, já começou aí o cumprimento, né? Pouquíssimo tempo depois que Jesus disse isso, do início da preparação da sua volta. Ao longo da história nós vamos ver constantemente, né, reinos se levantando contra reinos, guerras, rumores de guerra. Rumores de guerra é o quê? Quando uma nação fica ameaçando a outra de ter guerra, ó, eu vou te atacar, eu vou te explodir, isso e aquilo, não faz nada, não acontece a guerra. Mas nós temos visto rumores de guerras e guerras acontecendo. Nós temos visto, ao longo da história da humanidade, pestes. Quantas pestes não assolaram a humanidade? A peste negra, né? A peste bubônica, a gripe espanhola, o HN1, a gripe do frango, a gripe suína. Pestes, doenças que há anos atrás haviam sido, né, controladas e hoje voltam com uma força tão grande. Há anos atrás a dengue tinha sido controlada no Brasil. Hoje ela não voltou, pior, como ainda, né? Igual meu pai falou hoje de manhã, ela sofreu uma mutação, que já vem as companheiras delas todas, né? A chikungunya, qual? A Zika, o Zika vírus, ela vem tudo junto, tudo dentro do pacote. O mosquitinho que só transmitia um, já é, hein, né? Total flex, transmite mais de uma doença. E nós temos visto isso se agravar. Esse coronavírus, eu estava vendo esses dias uma reportagem, o médico falou que é possível que todo mundo no mundo já tenha tido ao menos um contato com essa gripe do coronavírus, mas essa gripe agora é uma mutação. Então nós vemos como isso tem se proliferado, mas Jesus disse, ainda não é o fim, isso é só o começo, isso é só o começo. No versículo 11 diz, no versículo 10, muitos serão escandalizados e trairão uns aos outros. Olhando para a nossa realidade hoje como igreja, nós não podemos olhar apenas para fora. Para fora nós vamos ver muitos exemplos de que Jesus já está com a mão na maçaneta para voltar. Mas quantos escândalos nós não temos vivido hoje dentro das igrejas? Quantas pessoas têm saído das igrejas escandalizadas? Quantas pessoas têm mudado, até abandonado a fé por causa de escândalos? E nós precisamos estar em alerta. Muitos, nesse tempo, surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. Há uns anos atrás, já tem tempos que não aparecem essas figuras, né?
mas há um tempo atrás sempre surgia uma figura se dizendo ser o Cristo. Tempos depois de Jesus aconteceram isso na história da humanidade, outras pessoas se dizendo Cristo, né? No Brasil nós temos aí o Henrique Cristo, que se diz, né, a reencarnação de Jesus. Na Rússia tem um homem que ele se diz a reencarnação de Jesus, e muitas pessoas acreditam nele. Então nós temos essas figuras, mas quantos dentro da igreja, dentro do povo de Deus, não são falsos profetas, ensinando falsas coisas, estão enganando a muitos, estão desviando muitos de dentro da igreja, estão desviando muitos do caminho do Senhor, estão, proliferando engano, proliferando discórdia, e ao invés de estarem em alerta como aquelas virgens prudentes, à espera do seu noivo, estão gastando o seu óleo, estão gastando o seu tempo com outras coisas. E quando o noivo voltar, serão achados em falta. Nós precisamos nos alertar para isso. Mas o que eu acho muito interessante, meu irmão, além, né, desses fatos miraculosos, espantosos que estão acontecendo na nossa nação, isso que está acontecendo dentro da igreja, mas ainda mais esse: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Quanto o amor de muitos tem se esfriado? Às vezes nós olhamos, às vezes as pessoas olham para o necessitado, já não dói mais o coração. Às vezes a pessoa pode não ter necessidade de comida, de roupa, mas tem a necessidade de amor, tem a necessidade do Espírito Santo, e o nosso coração já não dói mais. Isso é o amor se esfriando. Isso tudo se dá porque a iniquidade tem se multiplicado. E mais do que isso, esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, testemunho a todas as pessoas, então virá o fim. Uma coisa que eu tenho observado esses dias de quarentena, eu sei que todos os irmãos têm o costume de mexer no celular e acompanhar lives, estudos, essas coisas. Quantos ensinos não têm sido feitos? Mais do que você ter a oportunidade de assistir culto de qualquer igreja, de qualquer lugar do mundo. Isso é um sinal de que a mensagem está sendo pregada, o evangelho está sendo ensinado. Isso é um alerta para as nossas vidas, que além do que esses fatos estrondosos, esses fatos dolorosos, guerras, mortes, doenças, pragas, fomes estão assolando as nações, a mensagem está sendo pregada. E isso é o cumprimento do que promete o Senhor Jesus. Amém. Para a sua volta. Amém. Por isso, meus irmãos, nós precisamos estar com a nossa vida em dia. Por isso nós precisamos estar cientes da nossa esperança e da nossa salvação em Cristo Jesus, porque a volta dele está mais próxima. Amém. Que nós possamos estar buscando, dia após dia, ter esse relacionamento com o Senhor, que a sua vida está próxima. E quando ele voltar, vai ser para julgar as nações da terra. Ele vai voltar como juiz, ele vai voltar como um leão, ele vai voltar como o príncipe conquistador das nações, que é isso que a sua palavra promete, em nome de Jesus. Amém? Vamos cantar o hino de número 7. Enquanto cantamos esse hino, nós vamos estar com a oportunidade de trazer ao gasofilaço os nossos dízimos e as nossas ofertas. Alguns irmãos durante esses dias têm nos perguntado: poxa, pastor, como é que eu posso entregar o meu dízimo na casa do Senhor? Como é que eu posso ofertar? Nós temos incentivado aqueles que podem, aqueles que têm condição de trazerem gêneros alimentícios para que possamos montar cestas básicas, abençoar o asilo, abençoarmos irmãos da nossa igreja que têm necessidade, que é algo comum na nossa igreja. Você que está assistindo a nossa live não sabe que isso é algo comum na nossa igreja, é algo que fazemos com prazer e com amor. Então nesse momento você vai ter a oportunidade de poder vir ao altar do Senhor e apresentar a sua oferta. Se você trouxe seu dízimo, apresentar o seu dízimo. Se você trouxe sua oferta de primícias, você pode trazer. Nós vamos cantar o hino de número 7, Maravilhas Divinas. Quem é que é a minha ajudante?
Quando eu era criança, cantava muito hino cantor cristão, né? Agora é a volta. Amém? Só falando aqui, amados, no segundo estrofe nos fala algo muito maravilhoso. Nos fala assim: já nossos pais nos contaram a glória de Deus falando com muito prazer, quer nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou por seu grande poder. A importância do pai falar para o filho, né? A importância dos pais ensinar para os filhos, amém? Então que nós possamos louvar o Senhor com esse cântico, sabendo que podemos fazer isso com os nossos filhos também, ensinando-os a cada dia a sua palavra e a louvar o seu santo nome. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamar, com coração transbordante de graça, seu grande amor todos vinde louvar. Do céu à terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a glória de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas dos grandes perigos Ele nos salvou por seu grande poder. Do céu à terra, que maravilhas, vai olhando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos, que as orações Ele nos atendeu, seu forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. Do céu à terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para sempre, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. Do céu à terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Amém. Vamos ao pastor João. Meus queridos irmãos e amigos e familiares aqui presentes e aqueles que nos ouvem em vários lugares, agora de Vespasiano, de Minas e também em alguns lugares do Brasil, como Brasília, a Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Mato Grosso. Pessoas que estão aí ligadas no Face e estão compartilhando conosco. Esta reunião foi programada para ser apenas uma reunião de oração. Nós estamos aqui num grupo bem reduzido de pessoas e estamos observando detalhes como a higienização das mãos quando chegamos e agora quando retornarmos, um distanciamento adequado. Também observamos a questão de crianças e idosos pedindo que ficassem em casa, mas achamos prudente, achamos por bem estar aqui. Nossa nação precisa de oração. Nosso estado, Minas Gerais, precisa ser coberto por oração. E a cidade de Vespasiano precisa ser coberta por oração. Nossas famílias precisam estar sendo apresentadas diante de Deus. E somos nós, as pessoas responsáveis
para fazermos essa cobertura espiritual do nosso povo. E nós queremos finalizar essa reunião de oração agora, orando por famílias. Nossa família, a família vespasianense, a família mineira, a família brasileira. Nesses dias de quarentena, nós temos percebido, notado e experimentado, não é verdade? O quanto nós precisamos de famílias cujos relacionamentos sejam sadios, abençoados, sejam relacionamentos que possam agregar valores à nossa vida. Tem muita gente aí desesperada, tem muita gente aí já não aguentando mais, tem muita gente doida para ir para um bar, doida para ir para a rua, porque o ambiente familiar está saturado de emoções e situações tóxicas, e isso acaba influenciando negativamente a vida das pessoas. Então nós precisamos pedir a Deus que Deus abençoe a nossa família. Mas eu quero também, neste instante, encerrar orando pela família do nosso presidente Bolsonaro, pela família do governador Romeu Zema e pela família da nossa prefeita, a senhora Ilse Rocha. Eles têm família, são pessoas como nós, e às vezes eu fico pensando, o que será que um filho, a esposa, a filhinha, a sogra, o sobrinho do presidente Bolsonaro sente quando ele é xingado, ameaçado, achincalhado? Provavelmente fica triste, provavelmente fica abalado, provavelmente tem vontade de retaliar. É isso que alguns dos filhos do presidente Bolsonaro fazem, quando o pai é agredido, o pai é achincalhado, a vontade é essa. Quando o Romeu Zema provavelmente é xingado, é desrespeitado, como que um membro da família de uma pessoa como essa se sente? Provavelmente chateado, e com certeza dizendo, meu pai não é assim, o meu tio não é assim, meu marido não é assim, minha esposa não é assim. Porque a nossa prefeita Ilse Rocha é esposa, é mãe, é sogra, ela é tia. Uma vez ela estava conversando comigo e contando que ela cuida de um dos seus cunhados idoso, e ela só sai de casa depois que ela o higieniza, o alimenta e deixa tudo preparado para a pessoa que vai tomar conta dele durante parte do dia. Ou seja, além de esposa, além de mãe, além de sogra, porque ela tem uma das suas filhas casada, de tia, ela ainda é uma cunhada que cuida de um cunhado. Então essas pessoas, elas passam por dificuldades. E no momento em que nós estamos vivendo, recai sobre os ombros de nossas autoridades uma responsabilidade muito grande. A partir de amanhã, por exemplo, o governador Romeu Zema, ele vai, segundo o relato dele mesmo, semana passada, fazer alguns estudos com o seu secretariado para ver até que ponto ele pode reativar o comércio, a economia do nosso Estado. E já começaram a pipocar críticas, algumas delas muito contundentes. Então eu fico pensando, meu Deus, o que essa pessoa está sofrendo, tendo que administrar uma crise sem precedentes na história brasileira e mundial, e ao mesmo tempo ter que administrar uma família, ter que manter um casamento, ter que cuidar dos filhos, ter que ser um esteio para a sua família. É muita coisa que nós, como cristãos, precisamos entender e, nesse momento, orar abençoando em nome de Jesus. Isso não significa, ao orar por uma autoridade, que nós tenhamos que concordar com tudo o que a autoridade faz. Não é assim. Quando o apóstolo Paulo, por exemplo, ele fala que nós devemos orar, ele diz que nós devemos orar por todas as pessoas, principalmente por aquelas investidas de autoridades. E sabe o que o apóstolo Paulo fala? Ele diz que nós devemos fazer isso para que a nossa vida seja mais tranquila, seja melhor, para que essas autoridades tenham condições de, abençoadas por Deus, tomar decisões que vão abençoar a nossa vida, vão facilitar a nossa vida. E nós, mais do que nunca, no Brasil,
em Minas e em Vespasiano, precisamos que as nossas autoridades tomem decisões acertadas, coerentes, que possam nos abençoar. Nossa economia, ela precisa voltar a se movimentar. Nós estamos vivenciando um momento muito difícil, onde pessoas estão ficando doentes, algumas estão morrendo, mas se essa quarentena, essa orientação para que tudo seja fechado, permanecer, daqui a algum tempo nós vamos ter pessoas doentes, morrendo, e vamos ter pessoas passando por dificuldades financeiras, inclusive às vezes tendo até dificuldades de se alimentar. Ao invés de produzirem e estarem aí sendo úteis, vão precisar de ajuda do governo, e o governo não vai poder atender a todos, porque é um problema muito complexo. Então nós vamos orar, encerrando esta reunião, e eu estarei abençoando famílias, a minha família, a sua família, e estarei abençoando também as famílias de nosso presidente, do nosso governador e da nossa prefeita. Gostaria também de lembrar que algumas pessoas, inclusive no nosso convívio, moram sozinhas. São pessoas, algumas delas idosas, e essas pessoas, sem poderem sair de casa, elas estão muito carentes. Elas precisam de alguém para conversar com elas, precisam de alguém para se importarem com elas. Eu sei que, às vezes, existe uma pressão muito grande. Recentemente, nós estivemos visitando um casal de idosos na nossa igreja, e eles estavam falando: olha, os meus filhos já avisaram, vão ficar 60 dias sem virem aqui. Não sei se foi uma brincadeira ou se é verdade essa palavra deles. Agora eu fico pensando, puxa vida, numa hora em que eles precisam tanto dos filhos, precisam tanto das pessoas, existe uma orientação para que os idosos sejam protegidos, guardados, porém isolados. Então, vamos respeitar essas orientações, mas não vamos nos esquecer deles. Ligue para um deles, mande uma mensagem, telefone, fale algo, motive-os, faça-os se sentirem como realmente eles são importantes para nós. Amém, queridos? Então nós vamos orar nesse momento, e eu convido você, onde você estiver, talvez até fora do Brasil, você que está nos ouvindo, a orar por essas pessoas. E eu gostaria de dizer a você, presidente Bolsonaro, se esse vídeo chegar até você, fique firme, convicto de que você está fazendo o melhor que você pode fazer, e que muita gente desse país te ama e tem orado por você. Aqui nessa cidade, mesmo baseado no estado de Minas Gerais, nós temos abençoado sua vida. Governador Romeu Zema, se porventura você ouvir essas palavras, saiba que nós temos intercedido pelo senhor, e a nossa palavra é, como falando para o presidente, fique firme, convicto de suas decisões, e saiba que nós temos orado por você. Senhora Prefeita Ilse Rocha, se você ouvir as nossas palavras ou esse vídeo, saiba que nós nos solidarizamos com a senhora. Estamos orando pela senhora e queremos nessa noite abençoar a senhora, seu esposo, todos aqueles que fazem parte da sua família, porque sabemos que além de prefeita, governador e presidente, vocês também são membros de uma família, e essa família tem, nestes dias, sofrido muito, porque os ataques não são fáceis, as perseguições são muito contundentes, e às vezes injustiças, inverdades, são faladas a respeito de vocês. Mas permaneçam firmes. Jesus passou por dificuldades, sofreu, mas ele venceu. E ele disse que neste mundo teríamos aflições, mas que nós devêssemos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo, e se ele venceu, nós, vocês, eu, todos nós podemos vencer. Vamos orar em nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai, neste momento eu quero abençoar a família Batista Missionária, todos os nossos irmãos, amigos, que fazem parte do nosso convívio e que de alguma forma estão ligados, relacionados conosco. Muito obrigado, Senhor, que o Senhor tem guardado, o Senhor tem livrado, o Senhor tem abençoado famílias nessa nação. Eu agora também me solidarizo com aquelas famílias que estão enlutadas, que perderam membros, e com aquelas famílias que estão lutando contra, Pai amado, casos positivos de coronavírus no seio da sua família. Abençoa, fortalece, renova as forças, quebra as cadeias do inimigo. Mas eu quero abençoar também agora idosos e pessoas que vivem sozinhas,
e que nesse momento gostariam de estar conosco aqui ou em outros lugares de adoração e não puderam estar. Que o Senhor possa nos ajudar a ajudar essas pessoas, nos abençoar para abençoar essas pessoas, nos solidarizando com elas e externando, mesmo que seja através de redes sociais ou através do telefone, o nosso apreço, a nossa preocupação e o nosso amor para com essas pessoas. Mas eu quero abençoar também agora o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, não apenas como presidente do Brasil, mas como um pai, como um esposo, como um genro, como tio, como uma pessoa que está inserida dentro de um contexto familiar, cuja família com certeza sofre e fica muito estressada ouvindo, Pai amado, as acusações, as gozações, as coisas que falam a respeito dele. Guarda o presidente Bolsonaro como autoridade, como presidente, mas também como membro de uma família. Faço esse apelo também e clamo ao Senhor pelo governador Romeu Zema, que também é um pai, que também faz parte de uma família e com certeza, além de administrar o Estado, tem que cuidar, Pai amado, da saúde também espiritual, psicológica, física da sua família. Guarda o nosso governador, dê a ele sabedoria, as decisões que essa semana ele precisa tomar para reaquecer a economia do nosso Estado, que o Senhor dê a ele sabedoria e coragem, Senhor, para que ele tome as melhores decisões a respeito de Minas Gerais. Quero abençoar também agora a nossa prefeita, a senhora Ilse Rocha, que é uma esposa, que é uma cunhada, que é uma sogra, é mãe, que o Senhor possa abençoá-la, Pai. Com certeza também, seus entes queridos, familiares e amigos, pessoas próximas a ela e membros da sua família, ficam também magoados, chateados, irados, com coisas que falam sobre ela, com, Pai amado, algumas insinuações que fazem sobre a sua pessoa. Abençoa a dona Ilse Rocha, dê a ela graça, sabedoria, dê a ela autoridade, força e saúde, Pai amado, para que ela tenha condições de tomar decisões sábias, corretas a respeito da nossa cidade e também para que ela cuide da sua família, como ela tem cuidado até hoje, sendo abençoada e abençoadora, Pai amado, da sua casa, da sua família. Abençoe nossas famílias em todas as partes onde eles estiverem. Que o Senhor possa guardar, o Senhor possa livrar, o Senhor possa operar e agir na vida de todos eles. Nos dê graça, sabedoria, guarda a nossa casa, não apenas contra o coronavírus, mas contra outros tipos de enfermidades. Guarda os nossos idosos, guarda as nossas crianças, nos ajude, Pai amado, nestes tempos de quarentena, a termos qualidade de vida. Em nome de Jesus, eu abençoo a Igreja Batista Missionária, outras igrejas estão reunidas nesse momento, e abençoo a cidade de Vespasiano, que essa semana seja uma semana abençoada em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você. Amém. Deus abençoe, meu.